Bom, vamos agora responder o problema de número 10, que diz: dois carros A e B, dois carros, movem-se um ao encontro do outro. Percebemos já na imagem isso, né? Um está se movendo para a direita e o outro para a esquerda, em movimento uniforme, portanto também retilíneo, né? Como nós vemos aqui. Suas velocidades escalares têm módulos de 12 e 8, respectivamente. Como ele começa a falar do carro A, então 12 metros por segundo é do carro A e 8 metros por segundo para o carro B. No instante, tempo igual a zero, os carros ocupam as posições indicadas no esquema. Então, o tempo vai passar igualmente para os dois, né? Nesse mundo, né, newtoniano, né? Na mecânica clássica, o tempo, a gente admite a instantaneidade, né? Simultaneidade, na verdade, e a gente admite que os automóveis têm dimensões desprezíveis. Significa dizer que esse carro em verde, o carro A, poderia ser representado por um ponto A e o carro B poderia ser representado por um ponto B. Então a gente poderia reescrever essa figura da seguinte forma: a gente poderia imaginar um ponto A para o carro A, né, em 0 metros, né, nesse referente. Então vamos imaginar aqui uma reta imaginária. A gente vai colocar o carro B a 200 metros, então o carro A está no quilômetro zero, né, digamos assim, no 0 metro, né, e o carro B a 200 metros, então ele vai estar na posição 200 metros. O carro A aqui e o carro B aqui, distantes um do outro 200 metros. Note que esse ponto aqui, que eu posso chamar esse ponto A, na verdade está sendo o nosso referencial, né? Geralmente o ponto zero é um ponto de referência, né? Então é como se fosse uma reta numérica aqui apontada para a direita. Então os valores positivos aqui, né, mais 0 metro, mais 200 metros para a direita, ok? Para trás seriam valores negativos. Bom, vamos orientar a trajetória de A para B. Então ele já diz, né, que o sentido da reta numérica, né, é de A para B, e adotar a posição inicial de A como origem dos espaços, como a gente também fez, né, adotando aqui o referencial zero. Escreva as funções horárias do espaço de A e B. Então, as funções horárias, como nós já vimos, é escrito por letra A. As funções horárias são escritas do tipo S igual a S0 mais VT, Suzana sortuda, você tesuda. Então, a gente vai substituir S0 pela posição inicial do carro A e S0 do carro B, né, em equações diferentes. Então, a gente vai dividir aqui, ó, em 2, né? Aqui vai ser para o carro A, aqui para o carro A, tudo aqui. E aqui para o carro B, S igual a S0 mais VT para o carro B. Então, da mesma forma que a gente fez em questões anteriores. Então, a gente vai ter S igual, a posição inicial do carro A é 0, a velocidade já foi dito que é 12 metros por segundo, então a gente vai colocar 12 vezes T. Resolvida a questão, então a função horária do carro A é 0 mais 12T. Já para o carro B, a gente tem S0, né, na posição inicial de B, é a 200 metros de distância do referencial, né? Então a gente vai ter 200 metros positivo e a velocidade é negativa, porque o carro B está voltando toda vez que o sentido for sentido contrário à reta numérica, né, que aqui é positivo para a direita, a gente vai adotar a velocidade negativa e nesse caso 8t. Portanto, terminou a letra A, onde ele só pede para escrever as funções horárias. Agora a letra B. Determine o instante do encontro dos dois carros. Um instante é tempo. Ele quer saber em quanto tempo os dois vão se encontrar. Óbvio, eles vão se encontrar aqui, em algum ponto aqui entre A e B. Então, a que tempo vai acontecer, né, esse encontro? É isso que ele pergunta na letra B. Após quanto tempo, né? Lembrando que o relógio passa igualmente para os dois, né? Tanto para A, tanto para B. Então, a gente vai adotar que os dois vão se encontrar em algum ponto igual, né? Então, eles vão estar no mesmo ponto aqui, SA vai ser igual a SB. Lembrando que S é a posição em qualquer intervalo de tempo. O S, né, da equação significa a posição em um certo tempo. Se o tempo passa igual para os dois, a posição também ocupada pelos dois serão iguais, já que eles vão um ao encontro do outro. Então, se nós igualarmos SA, que está aqui em cima, com SB, a gente vai obter o tempo do encontro. Então, a gente vai ter 0 mais 12t igual
a 200 menos 8t. Passando o tempo para o primeiro membro, a gente vai ter 20t igual a 200 menos 0. O 0 não tem significado nenhum aqui. Então, cortamos um 0 aqui, né? A gente tem t igual a 20 dividido por 2. E o resultado é 10 segundos. Após 10 segundos de relógio, eles dois estarão na mesma posição. E é praticamente isso que a letra C pede. Analisem. A letra C diz: a que distância da posição inicial de A ocorre o encontro? Ou seja, a que ponto em relação ao ponto inicial A, ou seja, em relação a esse referencial, qual é a distância onde ocorre esse encontro? Então, o que ele quer, na verdade, é que a gente encontre essa posição SA ou SB. Se a gente sabe que o tempo do encontro é 10 segundos, basta que a gente substitua aqui, ou nessa equação SA ou nessa equação SB, a gente vai encontrar, se a gente substituir o tempo por 10, a posição do encontro. Então, eu vou fazer com as duas, para vocês perceberem que o resultado tem que dar o mesmo. Então, observe. SA. SA é 0 mais 12 vezes 10 segundos, que dá 120 metros. Substituindo em SB, o resultado vai ser 200 menos 8 vezes 10, e o resultado dá 8 vezes 10, 80, 200 menos 80, 120 metros. Ou seja, os dois vão se encontrar em 120 metros. Portanto, mais ou menos, deixa eu ver, aqui, ó, sei lá, o carro A ele é mais rápido, então ele vai percorrer uma distância maior do que B, então realmente aqui em 120 metros. Na posição de 120 metros, os dois se encontram. Por fim, a letra D pede para que a gente construa gráficos, né, da posição em função do tempo para os dois carros. Então, a gente vai fazer aqui uma reta. Um começa de 0 a 200, então farei mais ou menos assim. Aqui será a posição em metros e aqui será o tempo em segundos. Que nós temos um automóvel, começa de 200, começa daqui de cima, 200, e volta, que é o carro B, né? E o outro começa de 0 e aumenta a velocidade, né? Melhor, a velocidade positiva, né? Então vai para cima. Então, um gráfico, eu vou fazer de outra cor aqui. Um gráfico, fazer de azul. Um gráfico será, né, para o carro que começa do 0, que é o carro A, né? Ele é mais veloz, então o gráfico vai ser inclinado, bem inclinado, né? É uma reta aqui. E a gente vai ter uma reta não tão inclinada, né, para o outro carro, né? Ou seja, esse daqui seria o do carro. Por que essa reta está decrescente? Porque a velocidade é negativa. Então, vai ser uma reta decrescente. Bom, aqui é do carro vermelho, é do carro que começa de 200 metros, positivo, né? Que é o carro B. E aqui, começando do 0, é o carro A. Então, vou representar aqui pelo carro B. E o carro A seria em azul, seria esse daqui, carro A, que está no movimento progressivo, né, para frente, né? Começando do 0 metro que está aqui, ó, que é 0 metro. Se a gente pudesse tornar esse gráfico um pouco mais complexo, né, a gente colocaria aqui o tempo que ocorre o encontro, que o tempo é de 10 segundos, e poderíamos colocar também a posição onde eles se encontram, que é de 120 metros. Ok? É isso aí. Questão resolvida.